Boa noite a todos vocês que nos acompanham de seus lares. É com muita alegria que estamos reunidos mais uma vez neste Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Pais e mães, as aulas da evangelização e da pré-mocidade continuam disponibilizadas no YouTube, canal SEAC Birigui, Evangelização Espírita. Coloquem um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Elevemos nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, Jesus, seu Filho amado, e nos protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, rogando que tragam paz, amor e saúde que tanto precisamos, que sejamos abraçados por esses espíritos de luz, assim como vocês em seus lares, seus familiares e amigos onde quer que estejam. Unidos, vibramos mais fortes e receberemos o bálsamo espiritual para conseguirmos cada dia mais coragem, paciência e fé para que possamos levar adiante essa doutrina bendita que é o Espiritismo. Que recebamos bênçãos de luz para nossos espíritos fragilizados nestes momentos conturbados que estamos atravessando. Que os profissionais de saúde tenham renovadas suas forças físicas e mentais. Que a serenidade e a caridade ao próximo reinem entre os homens. Que os médicos espirituais derramem sobre nossos corpos e nossas mentes o bálsamo curativo para as nossas necessidades. Que os doentes hospitalizados ou em seus lares sejam visitados e recebam o medicamento espiritual para o alívio de suas dores e a cura que tanto buscam. Parafraseando Emmanuel, a caridade é o progresso de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje nossa palestra será com o nosso amigo e irmão, Dr. Ademar Quirino da Silva. E agora vamos retomar novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, reiniciando pelo capítulo número 1, Eu não vim destruir a lei. Boa noite a todos. Antes de iniciar a minha interpretação desse texto, eu queria pedir desculpa por algumas falhas cometidas em lives anteriores. Na antepenúltima delas, quando eu falei que Kardec havia evocado o espírito de Fenelon 2 dias depois da morte, na verdade era Samson e não Fenelon. Fenelon fazia parte da história, mas num outro contexto. Na penúltima delas, eu citei Moisés em vez de Mateus. É claro que Moisés não é evangelista, então só podia ser Mateus. E na última delas eu cometi o maior pecado, que eu fui falar na desencarnação de Chico Xavier, falei que foi em 2004.
quando na realidade todo espírita sabe que foi em 30/6/2002. É claro que outros errinhos eu possa ter cometido, mas espero a compreensão e o perdão de todos. Esse capítulo 1, Não vim destruir a lei, ele está descrito no capítulo 5 de Mateus, nos versículos 17 e 18. Este trecho faz parte do Sermão do Monte, que foi ditado por Jesus a uma multidão muito grande naquela época de seguidores que queriam ouvi-lo. Então ele disse: não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas sim dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que enquanto não passar o céu e a terra, não passará da lei um iota ou traço, sem que tudo seja cumprido. Veja que o Kardec escolheu justamente esse trecho para iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi o primeiro capítulo. Ele quis provar que, como o Espiritismo se louva nos ensinamentos do Cristo, e como o Cristo não veio destruir a lei de Deus, o Espiritismo também se contém dentro desses mesmos limites que o Cristo impôs aos seus ensinamentos. Ele considerou como revelações divinas os ensinos de Moisés, do Cristo e do Espiritismo. Ele entendia que cada um no seu devido tempo levantou o véu de alguns mistérios que existiam nessas épocas. Então, o que é revelar? É justamente tirar o véu, divulgar, levar ao conhecimento das pessoas. Todos sabemos que existem leis sociais e leis da natureza. O que significa isso? As leis sociais são criadas pelos homens para disciplinar as relações entre as pessoas. E por isso essas leis são mutáveis. Elas, com o tempo, elas mudam, porque os homens também mudam os seus costumes, a sua moral, a sua intelectualidade. Então é compreensível que essas leis mudem. E as leis de Deus, essas são imutáveis por natureza. Então, voltando às leis dos homens, vejam vocês que elas variam tanto no tempo como no espaço. Se nós observarmos o tempo, nós vamos ver que aqui no Brasil, muitas leis, muitos costumes que ainda vigiam no século XX, no XXI já não vigem mais, foram alteradas. Vocês vejam que, apenas para exemplificar, aquele ato considerado como adultério, a partir de 2005, deixou de ser crime. O divórcio não existia até 1977, passou a existir dali para frente. O casamento de pessoas do mesmo sexo começou, na realidade, agora no século XXI, a partir de 2013. Então vejam que tudo isso vai mudando. E às vezes a pessoa, mas mudou para melhor ou para pior? Isso não cabe a nós julgar, mas muda, porque mudam os costumes, mudam a compreensão dos homens a respeito de certas atitudes. Então, assim também, no tempo de Moisés, existiam as suas leis, que as leis sociais que ele aplicava ao seu povo, e as leis de Deus que ele recebeu no Monte Sinai. Então vamos falar primeiro dessas leis de Deus. Ele recebeu no Monte Sinai o Decálogo, que eram as tábuas da lei, como eles diziam, e ele, muito feliz por ter recebido, desceu do monte e foi até o seu povo para levar essa notícia. Mas ficou muito irado porque encontrou muitas pessoas adorando um bezerro de ouro. Eles se cotizavam e construíam esse bezerro de ouro e passavam a adorar. Então voltava ao politeísmo que ele tentava destruir com todas as forças que ele tinha, através da pregação de um Deus único. É isso que ele queria fazer o povo compreender. Mas veja, o povo ainda estava muito verde para essas mudanças de atitude. Então ainda tinham aquele ranço
do politeísmo, então voltava. E o que ele fez? Ele atirou a tábua da lei no chão e quebrou em vários pedaços. Depois, então, ele volta. Bom, isso da primeira lei está escrito em Êxodo capítulo 20. Agora, depois no Deuteronômio capítulo 5, fala que ele recebeu a nova lei. Mas eu digo que é uma segunda edição desta lei, porque já que ele tinha quebrado aquela, Deus lhe deu uma nova lei que era exatamente igual à anterior. E a Bíblia fala que ele recebeu isso no Monte Horebe. Eu fiz várias pesquisas e acabei chegando à conclusão de que Monte Horebe e o Monte Sinai eram a mesma coisa, porque não existe esse Monte Horebe, segundo as tradições da cultura judaica, onde eu fui pesquisar. Então, o que interessa é que no Deuteronômio é que está essa segunda lei. E não é à toa que o livro Deuteronômio, em grego, significa exatamente segunda lei. Então, essa segunda lei de Deus foi essa que exatamente igual à primeira. E a lei, as leis sociais do Moisés têm uma explicação. Às vezes nós falamos, puxa, mas ele ditou leis muito fortes, muito duras para as pessoas daquele tempo. Mas vejam bem, eu não sou muito fã pelos dados da Bíblia, porque às vezes eles exageram em números. Mas a Bíblia fala que ele tirou do Egito 600 mil homens. Os historiadores, então, extrapolam esses dados e concluem que, na realidade, eram mais de 2,5 milhões de pessoas, que ali tinha que acrescentar as mulheres, as crianças, os velhos, que às vezes não eram contados também. Então, esse povo que viveu num regime de servidão durante 400 anos no Egito, é tirado dali por Moisés, quer dizer, um povo muito rude, que ainda não assimilou essa doutrina de Deus único e ainda tem essas ideias do politeísmo que ainda estão muito cristalizadas nos seus espíritos. Então, ele tentava modificar a índole daquele povo e a essas leis que ele criava, ele emprestava uma procedência divina para poder justificar a dureza dessas leis. Mas, na realidade, eram leis dele mesmo, ele que criava para o povo obedecer. O que ele dizia para o povo é que Deus exigia o cumprimento dessas leis, queria fidelidade do povo. E isso, cada vez que eles recebiam alguma bênção, alguma benesse qualquer, eles tinham que sacrificar bois, carneiros ou até pombas, dependendo da capacidade aquisitiva de cada um. Então eles faziam tudo isso, porque se não fizessem, Deus era muito irado, era um Deus vingativo, então eles deviam temer a esse Deus. Então esse temor a Deus era uma pregação de Moisés para forçar o povo a agir de acordo com a sua vontade. Então, nós olhamos essas leis daquele tempo e ficamos pensando, mas como eram atrasadas as pessoas e os legisladores também. Como é que pode, por exemplo, um Moisés introduzir uma lei de talhão, olho por olho, dente por dente, e aquilo que está no Levítico, capítulo 24, de 19 a 24. Essa lei de talhão é muito mais comprida do que isso, mas o espírito é esse, olho por olho, dente por dente. Mas isso significa, na realidade, se nós tivermos uma visão um pouco diferente, sob outra perspectiva, nós vamos perceber que essa lei foi um progresso muito grande na época. Porque entre um crime praticado e a vingança da vítima, às vezes não existia proporção nenhuma. O que valia ali era a lei da força. Então, se a pessoa era roubada num camelo, ele se vingava roubando 2 e às vezes matando o cuidador dos camelos. E assim, várias outras coisas que se faziam, muitos erros eram cometidos,
mas não existia proporção entre o crime e a penalidade que se aplicava ao criminoso. Então, a lei do talhão foi realmente um progresso na época. É só a gente ver, porque se o Moisés dizia olho por olho, dente por dente, ele quer dizer, o que foi feito, a resposta deve ser na mesma proporção e não mais do que isso. Hoje, quando nós vemos um televisor antigo, com aqueles dials duros, sem controle remoto, a gente pensa, nossa, mas que atraso, né? Mas não é atraso. Foi uma evolução muito grande. Nós é que evoluímos um pouco mais depois disso, mas foi uma passagem necessária. A tecnologia evoluiu muito depois disso, mas tinha que passar por esse estágio. Nós ainda estamos numa época em que muita coisa vai ser mudada, muito progresso ainda vai ser realizado. Mas o que conseguimos até hoje não é nada de atraso, é muita evolução. E naquele tempo isso também representava uma evolução. Então o Kardec explicou essa revelação de primeira, que foi a de Moisés, e passou então para a segunda, que foi de Jesus, com o seu evangelho. Então, quando o Cristo diz, não pense que vim destruir a lei, ele sabia, veja que ele estava se dirigindo a milhares de pessoas ali no monte, ele sabia que tudo o que ele fizesse, tudo o que ele comentasse, tudo o que ele condenasse ou recomendasse, era tido como algo de uma pessoa com superpoderes que poderia vir a destruir as leis de Deus trazidas por Moisés. Mas então ele veio trazer essa compreensão para o povo que o que ele veio fazer foi cumprir as leis de Moisés. Só que com uma diferença, cumprir as leis de Deus e não as leis que ele impôs naquela época como uma forma de controlar a sociedade que vivia sob as ordens dele. E acrescentou o amor ao próximo. Em vez de termos temor a Deus, nós devemos amar a Deus. Então aquela visão de um Deus vingativo mudou para um Deus amoroso, para um Pai compassivo que queria a felicidade de todos os seus filhos. E ainda mais, ele acrescentou a revelação da vida futura. Noutros comentários que foram feitos aqui, já falamos muito sobre essa revelação da vida futura. O Cristo falou num reino que não era deste mundo. As pessoas do seu tempo queriam que ele viesse para implantar um regime, um reinado, para submeter outros poderosos do tempo, outros povos, outras nações. Mas ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então aquele reino que eles obtinham através do uso da força, né? Então ele achava que esse dele não podia ser tomado de assalto. Esse só através da evolução moral das pessoas é que podia ser conseguido. Então essa evolução é o que o Cristo nos recomendou e pediu muito para que todos nós fizéssemos. Agora, aquelas leis humanas do Moisés, realmente, sem desprezá-las, que elas foram úteis no seu tempo, ele não as recomendou mais, porque o que interessava para a evolução dos povos era o cumprimento das leis de Deus. Então, embora termine aqui praticamente a segunda revelação, vamos ver que o Cristo não parou por aí, que ele diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos está contida toda a lei e os profetas. Vejam que ele nos traz essa visão de um mundo que nós precisamos colocar como um desiderato, como um objetivo nas nossas vidas, que se consegue através do nosso aperfeiçoamento, da nossa evolução. É esse que o que o Cristo pregou a todos nós. André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, que foi psicografado pelo Chico
e pelo Valdo Vieira, diz que Moisés instalara o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando-a de fora para dentro. Jesus inaugurou na terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. Então veja que Jesus, ele veio mostrar que a verdadeira vida não estava nos gozos terrenos, não estava no poder temporal, estava na evolução para gozarmos as delícias ou as primícias do mundo futuro, que é aquela que o espírito bom, o espírito caridoso vai um dia conseguir. Ele veio também dizer que ele não pôde ensinar tudo, não pôde dizer tudo, certamente que não era o tempo ainda, mas ele prometeu para o povo do seu tempo que se vós me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para estar convosco, para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará convosco. Essa promessa está no Evangelho de João, capítulo 15 a 17 e versículo 26. Então veja que essa revelação do Cristo, é claro que nós poderíamos falar muito mais do Cristo, mas vamos deixar por hora nesse estágio. Vamos passar para a terceira revelação, que foi o Espiritismo. O Kardec diz: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Veja que coisa interessante. No tempo do Kardec, agora não faz tanto tempo, foi no século XIX, as pessoas se divertiam assistindo aqueles shows com mesas girantes que davam respostas às questões que lhes eram formuladas. E ninguém, o corpo científico, as pessoas cultas da época, se preocupou em estudar isso com profundidade. Todo mundo via nisso uma grande brincadeira. E ele, quando assistiu, ele percebeu que existia algo atrás daquela aparente brincadeira, que era uma força que as pessoas ainda não tinham estudado, que era a força do espírito, que quem estava promovendo aquilo ali, respondendo, era uma consciência. Então, se não era dos homens encarnados, só podia ser de espíritos já desencarnados. Então foi aí que começou, foi aí que foi o início do Espiritismo como ciência, porque ele desenvolveu, e vejam que ele escreveu 5 livros, o chamado Pentateuco Kardeciano, que procurou abarcar todo o conhecimento da época, seja em termos de filosofia, de ciência e de religião, para que fossem analisados com profundidade pelas pessoas que se interessassem por isso. E é isso que nós estamos tentando fazer hoje, estudando o Espiritismo. Então o Espiritismo veio abrir os olhos das pessoas, já sem a necessidade de recorrer a parábolas, a alegorias e a outros tipos de figuras, porque ele já diz diretamente, ele traz a mensagem dos Espíritos. Hoje não se fala por ouvir dizer, mas traz da fonte o conhecimento novo que a humanidade está precisando. Então as revelações dos Espíritos de luz é que são o arcabouço que garante a seriedade da doutrina espírita. Porque se não fosse isso, e se não fosse essas comunicações dadas pelos Espíritos, se elas não se encontrassem no mesmo ponto, não poderiam ser-lhes dada tanta seriedade, mas elas combinam, elas se encontram sempre no mesmo ponto. Tanto faz um médium recebê-la lá na França, na Inglaterra, na Alemanha ou aqui no Brasil, o ensinamento é o mesmo, porque a fonte é a mesma, é de espíritos de luz.
É claro que nem todos os espíritos pensam da mesma forma, mas quando eles estão no mesmo nível, eles têm o mesmo tipo de informação. Então, o Kardec, ele aproveitou que naquela época, pleno século XIX, os filósofos, eles colocavam em dúvida o poder das afirmações se não contivessem dentro da nossa razão. Ou seja, aquilo que a nossa razão não aceita, nós não podemos aceitar. E esse racionalismo imperou durante desde o século XVIII, XIX. Então, isso deu um embalo maior para que os ensinamentos espíritas pudessem prosseguir, porque o que o Espiritismo exige é justamente o uso da razão. Aquilo que se fala mistério, tem que ter uma explicação racional. E é por isso que o Espiritismo é às vezes combatido, porque ele procura dar uma resposta coerente a todas as questões que são levantadas. Ele é, por isso, chamado cristianismo redivivo, que é aquele cristianismo que se praticava desde o tempo dos apóstolos. É esse cristianismo que não exigia grandes catedrais, não exigia grandes templos, mas a Casa do Caminho que existia lá no tempo de Pedro era uma casa simples, como são os centros espíritas de hoje, como são os templos de outras religiões que não se importam com mostrar grandes belezas. Eu acho maravilhoso ver uma catedral linda, com aquelas pedras e coisas, mas em termos de religião, isso não tem muito sentido. Isso atende ao nosso gosto, a nossa estética, né? Gosto estético. Mas em termos de religião, de ensinamentos, isso não acrescenta grande coisa. Mas o cristianismo redivivo é aquele cristianismo simples, aquele cristianismo que pregava a compreensão entre as pessoas, o amor entre pessoas de nível diferente e não só entre aqueles que pertencem à mesma patota. O Emmanuel, ele disse no livro Opinião Espírita que Jesus é o mestre e Kardec é o professor. É claro, não há dúvida que o mestre é o Cristo e o Kardec veio para nos ensinar o cristianismo, né? E que Jesus é a porta e que Kardec é a chave. Ora, se o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele se apontava como se na porta por onde nós devíamos entrar. E Kardec é a chave por quê? Porque foi ele que abriu, através dos seus estudos, essa fonte de ensinamentos que vem da espiritualidade. Então, essa chave é a que o cristianismo estava precisando para ingressar realmente nessa nova fase de sua realidade. Nós vimos que a primeira revelação disse o que podia ser dito na época. O Cristo disse muito mais, mas não ultrapassou certos limites. E agora vem o Espiritismo e completa com a sua terceira revelação esses ensinamentos, já com uma chancela da espiritualidade superior. Então, nós podemos fazer uma síntese de tudo isso, dizendo o seguinte: Moisés trouxe a justiça. Como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Ele promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. E como homem, ele foi um legislador hebreu, pelo qual essa primitiva fé espalhou-se por toda a terra. Isso está no livro A Gênese, do Kardec. E o Evangelho, já na segunda revelação, é a revelação insuperável do amor. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como as penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Isso também está na Gênese, no capítulo 1.
revelou um Deus clemente, ainda está falando do Cristo, segunda revelação, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Gênesis capítulo 1. Então vejam que a segunda revelação, ela diz respeito à vida futura e mostra como forma de lá chegar a fraternidade universal e o mandamento do cristão do amor incondicional a Deus e ao próximo. E agora o Espiritismo, ele vem com a sublime tarefa da verdade. É o que diz Chico Xavier no Consolador. Então ele diz, não, agora vamos ainda em Kardec na Gênese. Longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, que ele revela tudo quanto Cristo disse e fez. Então veja, o caráter dessa revelação espírita é dar continuidade a tudo aquilo que o Cristo disse, ampliando esses conhecimentos com essas novas informações que nos são trazidas pela espiritualidade. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Não mais como coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e sempre atuantes da natureza. Como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso jogados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Então veja, essas relações que o Cristo menciona em muitas circunstâncias e daí permaneceu ainda por muito tempo incompreendido ou falsamente interpretado. Então a função do Espiritismo é justamente trazer a chave para abrir essas informações que ainda não estavam bem prontas para a assimilação do povo do seu tempo, do nosso tempo. Então, como nós estamos terminando com o Espiritismo, vamos relembrar os preceitos básicos do Espiritismo. Todo espírita conhece, todo espírita sabe, mas eu tenho a pretensão de que alguém que não seja espírita esteja ouvindo esta palestra. Então vamos falar quais são esses preceitos básicos. Primeiro, Deus, a unicidade de Deus, um Deus único, como foi pregado por Moisés. O Espírito é imortal e ele sobrevive e antecede a natureza do corpo, porque ele existia antes da nossa vida e vai continuar vivendo porque é imortal. Progresso espiritual. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, como uma página em branco, e é pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelo seu desenvolvimento moral, é que ele vai evoluindo cada vez mais. Reencarnação. O espírito imortal retorna tantas vezes quantas necessárias para poder aprender cada vez mais, para poder evoluir e cumprir os desígnios porque veio aqui à Terra. Comunicação com os espíritos. Essa comunicabilidade, ela não é só afirmada, mas ela é provada pelo Espiritismo através das muitas experiências feitas, através das muitas informações já recebidas pelos próprios Espíritos. Jesus Cristo. O Espiritismo tem o Cristo como nosso modelo. É nele que nos inspiramos para desenvolver os nossos estudos e as nossas atividades de um modo geral. Reforma íntima. Por compreender a sua imperfeição, os espíritas tomam para si a responsabilidade de aprimorar-se moralmente. Isso através daquela frase muito conhecida: conhece-te a ti mesmo. Livre-arbítrio. O Espiritismo defende essa tese
de que o espírito é livre para fazer o que quiser. Só que essa autonomia, é claro, ele pode escolher os caminhos que quer, mas ele responde pelos erros cometidos. Se não houvesse livre-arbítrio, não haveria como penalizar ninguém. Causa e efeito. Pelo livre-arbítrio, o espírito escolhe o que deve fazer, o que quer fazer, mas depois tem que cumprir pelos erros cometidos. É a lei de ação e reação. Fora da caridade não há salvação. Então, os espíritas procuram a prática do bem e pregam a prática da caridade como essencial na conquista da evolução espiritual. Esses são os ensinamentos que nós escolhemos para hoje. Muito obrigado. Obrigada, Ademar. Prosseguindo, vamos mentalizar nossos familiares e amigos desencarnados que precisam receber luz para a sua evolução espiritual. Que sejamos protegidos de todos os espíritos inferiores que querem nos prejudicar. Que nas escolas espirituais eles aprendam e aceitem a sua nova realidade de espíritos desencarnados. E que nos hospitais espirituais recebam o remédio que não tiveram aqui na Terra. Abram seus olhos e partam em paz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve se refletir a vossa divina imagem. Procuremos nesses instantes finais agradecer as bênçãos recebidas nesta noite. Vamos juntos e direcionar nossos pensamentos e com os corações repletos de amor, vamos emanar alegria, paz e saúde para todos nossos irmãos, para todos vocês que nos acompanham, familiares e amigos. Continuemos fazendo nossas orações diárias em nossos lares, às 12 e às 18 horas, para harmonizar o ambiente em que vivemos e as pessoas com quem nós convivemos. Vamos buscar sintonia com os espíritos superiores, produzindo uma onda mental que forme um fluxo de energia coeso para estabelecermos um entrosamento perfeito com o plano espiritual.
Devemos nos sensibilizar com as causas dos menos favorecidos e praticar nossas caridades material, moral e espiritual, segundo as orientações do Evangelho segundo o Espiritismo, incorporando e assimilando esses ensinamentos em nossas vidas, em nosso relacionamento familiar, em nosso trabalho e no nosso relacionamento interpessoal. Que tenhamos sabedoria para enfrentar as dificuldades e serenidade para enfrentar os medos. Façamos nossa prece, pedindo, agradecendo e mentalizando Deus e Jesus sempre ao nosso lado. Pai nosso que estais no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje, nossa música será Ouço Deus. É uma música muito linda, espero que vocês gostem. Uma semana abençoada, com muito amor no coração, com muita fraternidade e sempre nos acompanhando nos sábados. Boa noite. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que volta à lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus